Vamos falar sobre as técnicas narrativas? Sempre que eu trago esse assunto à tona, eu gosto de começar mencionando o fato de as técnicas narrativas serem superestimadas. É muito comum que escritores no começo de carreira considerem as técnicas narrativas bichos de 7 cabeças, um recurso limitado apenas a escritores grandes, escritores experientes, e não é nada disso. Para começar, eu vou te trazer uma frase que vai te ajudar a mudar aí a sua concepção. Não é a escrita que te prepara para a técnica narrativa, é a técnica narrativa que te prepara para a escrita. Pegou a mensagem, né? Se você é um escritor iniciante no começo de carreira, você pode e deve fazer uso das técnicas narrativas, porque elas não estão aqui para dificultar a sua escrita, mas sim para facilitar. Mas vamos começar pelo básico. O que são técnicas narrativas? São métodos, são formas de alcançar determinado objetivo na sua escrita que já foram estudados, já é comprovado, já é sabido que são métodos, formas que, se bem executadas, funcionam. Eu vou fazer uma analogia bem boba aqui, mas que vai facilitar o seu entendimento. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer bolo, porque a minha massa não ficava fofinha, ela não crescia o quanto que ela precisava crescer. Um dia minha sogra virou pra mim e falou: você tá batendo as claras em neve junto com a massa. Daqui pra frente você vai bater todos os ingredientes e depois, quando a massa estiver pronta, faltando só as claras em neves, você vai misturar com uma colher, devagar, lentamente. Dito e feito, o meu bolo cresceu, ficou com a massa fofinha. E sabe o que a minha sogra me ensinou? Uma técnica para deixar o bolo com a massa fofinha. E foi simples, não foi? Com as técnicas narrativas é a mesma coisa. Veja, em algum momento você vai ter que pensar nos seus objetivos com o livro que você está escrevendo. Se você consegue planejar o livro antes de escrever, ótimo. Mas se não, você vai rascunhar livremente, mas depois você vai ter que ler esse rascunho para transformar ele num original de qualidade. Então, supondo que um dos seus objetivos com esse livro é deixar o leitor confuso, é deixar o leitor com uma pulga atrás da orelha. Você pode ficar aí pensando sozinho, 1000 formas de fazer isso, você pode testar, provavelmente você vai errar algumas vezes antes de finalmente chegar numa fórmula, chegar num método que realmente funciona, que realmente atende ao seu objetivo de deixar o leitor confuso. Ou você pode estudar as técnicas literárias que têm como objetivo deixar o leitor confuso e escolher a que mais se adequa ali dentro da sua escrita. Como nesse exemplo a técnica do narrador não confiável, que foi utilizada em livros como Dom Casmurro, Lolita, Garota Exemplar. A grande verdade, que é algo que chega a ser óbvio, mas que os escritores iniciantes demoram para entender, é que muitos escritores já fizeram o que você está tentando fazer. Inclusive, muitos estudiosos, muitos profissionais já estudaram o que eles fizeram. Já é sabido quais são as melhores formas, os melhores métodos de alcançar determinado objetivo num livro, na escrita. E essas formas, esses métodos, são as técnicas narrativas. Ficou claro que as técnicas narrativas estão aqui para facilitar a sua escrita, porque elas mostram o caminho que você precisa percorrer para atingir determinado objetivo? Bom, então agora é a hora de você entender que as técnicas narrativas não só facilitam a sua escrita, mas ela também faz com que a sua escrita passe a ser profissional, deixe de ser unicamente intuitiva. O que, na minha opinião, diferencia um escritor amador de um escritor profissional. A escrita intuitiva é aquela por meio do qual o escritor simplesmente vai jogando o que lhe ocorre no papel, sem pensar muito a respeito. Normalmente é aquela escrita que você desenvolveu por meio da bagagem de leitura que você acumulou. Você provavelmente está ali reproduzindo o que você costuma ler. A diferença é que esses best-sellers que você costuma ler não foram escritos de forma intuitiva. Foram escritos de forma consciente, intencional, com técnicas narrativas. E a escrita intuitiva, a sua intuição para a escrita, ela é muito importante. Mas se você não conseguir alinhar essa escrita intuitiva com uma escrita técnica, intencional, a verdade é que o máximo que você vai mostrar é que você tem potencial, mas que não chegou lá ainda. Não é incomum eu, como produtora editorial, me deparar com um original que não tá redondo, que tem ali coisa para aperfeiçoar, mas que dá gosto de ler, sabe? Fica muito claro para mim que é um escritor que tem potencial, mas ele ainda não está explorando esse potencial. Ou seja, é um escritor que tem uma boa escrita intuitiva, mas isso não foi suficiente para deixar aquele original redondo, com todos os elementos narrativos bem trabalhados. É um escritor que ainda não entrou na parte técnica, estratégica. É um escritor que ainda é amador. Ele tem potencial, mas está faltando profissionalismo.
Anote aí, não é só de intuição que um original sobrevive, mesmo que essa intuição seja incrível. Todo ofício tem as suas técnicas, todo profissional precisa desenvolver o seu lado técnico, precisa trabalhar tecnicamente. E com o escritor não é diferente. E as técnicas narrativas te ajudam a sair desse campo do amadorismo, sair dessa escrita unicamente intuitiva e alinhar ela à sua escrita técnica. Porque é garantido que um narrador não confiável, bem construído, bem executado, vai deixar o leitor confuso. É garantido que um bom plot vai deixar o leitor surpreso. É garantido que uma estrutura bem trabalhada, seja na técnica de 3 atos, numa jornada do herói, mas uma estrutura com técnica bem estruturada, é garantido que ela vai engajar o público-alvo. Isso não é a minha opinião, gente, isso já foi estudado e reconhecido. Eu não sou a única que está aqui na internet falando, explicando técnicas narrativas, mas talvez eu tenha sido a primeira que realmente te fez entender o que elas são. Te fez entender que elas estão aqui para facilitar a sua escrita e não dificultá-la. E eu tô sempre falando sobre técnicas narrativas, mencionando as opções, ensinando a executá-las lá no nosso Instagram da Alce. Lá é o espaço em que a gente mais consegue se aproximar do escritor, bater papo no direct e realmente trazer clareza em relação à escrita criativa e à compreensão de mercado editorial, o que é essencial para um escritor que realmente quer ser bem-sucedido. Inclusive, depois de soltar este vídeo aqui no YouTube, a gente vai soltar um vídeo lá nos nossos stories no Instagram, complementando esse conteúdo ao mencionar e explicar brevemente algumas técnicas narrativas. Então vem com a gente e vamos juntos revolucionar a sua carreira literária. Chega de ser um escritor amador que não conquista bons resultados. Com a gente, você vai ser um escritor profissional. Então já segue aqui o nosso canal e já procura a gente lá no Instagram, alce.editorial.